Está no ar o TCE Notícia. No programa de hoje você vai conhecer o PraSaúde, um pacto pela regulação do acesso aos serviços de saúde. Vamos falar também sobre as palestras realizadas pelos Tribunais de Contas do Estado e do município do Rio de Janeiro para discutir a regulação do acesso à saúde. O objetivo é garantir serviços de qualidade para a população. Aqui no estúdio, os palestrantes Thalita Dourado Schwartz, analista de controle externo do TCE Rio de Janeiro, Marcelo da Silva Ribeiro, auditor do Tribunal de Contas do município. Bom, bem-vindos. Thalita, o que é e como funciona o PraSaúde? Bom, Marcela, o PraSaúde, ele, que significa, o Pacto pela Regulação do Acesso aos Serviços de Saúde, ele é um acordo de cooperação técnica que foi celebrado entre os órgãos de controle que compõem a rede de controle da gestão pública. Esses órgãos, eles assinaram esse acordo e eles têm autonomia de exercer atividades voltadas à regulação de acordo com as suas atribuições. Então, cada órgão de controle pode exercer algumas funções e no conjunto, isso visa aprimorar a regulação do acesso ao serviço de saúde no estado do Rio de Janeiro. Então, algumas das auditorias que nós realizamos foram baseadas em auditorias anteriores que já haviam sido feitas, e essas auditorias nós encontramos que alguns problemas que a saúde enfrentam são decorrentes de falhas na regulação. Então, isso tudo motivou ao PraSaúde. E dentre as ações, por exemplo, que o tribunal tem executado, que cada órgão executa suas ações, o tribunal ele tem construído um banco de dados para que os municípios possam colocar a oferta deles. Para que serve isso? Se cada município souber o que ele oferta, fica mais fácil ele regular o que ele sabe que ele oferta. Então, essa é uma das ações do PraSaúde, mas nós também, no ano passado, em 2015, as auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós realizamos essas 91 auditorias, foram equipes em todos os municípios, foram inspeções em loco e nós levantamos algumas questões em relação à regulação do Estado do Rio de Janeiro. O PraSaúde, ele reúne, o que ele é exatamente? Ele é um sistema que reúne as informações municipais, federais? Isso, não. Na verdade, o PraSaúde, ele é um acordo que foi celebrado entre esses órgãos de controle. No entanto, uma das ações que estão sendo desenvolvidas dentro do PraSaúde é a construção desse sistema que vai agrupar a oferta de cada município, não só dos municípios também, mas tudo que o Estado e a União oferta, porque nós temos parcerias com instituições também em nível federal e municipal, como, por exemplo, o TCM tem contribuído bastante. Bom, por falar em TCM, o TCM fez 2 grandes auditorias em 2012 e em 2015 aí, no Serviço de Saúde administrado pela Secretaria Municipal, né? Houve mudanças no quadro nesse período aí de 3 anos? Houve mudanças, Marcela, e alguns resultados positivos ocorreram. Em 2012, o quadro era de centralização da regulação. Então, na época, havia 12 médicos reguladores na central de regulação que ficavam responsáveis pelo agendamento de toda a oferta que a Secretaria Municipal de Saúde tem. E a oferta é muito grande, e os 12 médicos reguladores não davam conta de atender toda essa demanda e utilizar a vaga disponível. Então, tinha um gargalo grande ali, e isso fazia com que a central de regulação perdesse parte das vagas que ela tinha disponível. Então, havia a oferta, mas a oferta não era utilizada. Ao mesmo tempo, havia uma demanda que não era atendida. No caso de 2015, a situação já mudou, o cenário melhorou um pouco. Em 2013, mais ou menos, a Central de Regulação descentralizou a regulação. Então, antes que eram 12 médicos, passaram a ser em torno de 230 médicos reguladores, porque cada unidade de atenção primária, ela passou a regular, porque as unidades têm um núcleo interno de regulação. Então, ela solicita a consulta, mas a própria unidade tem um médico regulador. Então, a unidade vai lá no CEGEG, vê a oferta, ela coloca a oferta, mas ela também consegue agendar. Então, com isso, com essa descentralização,
houve uma democratização da regulação, o que fez com que alguns resultados positivos aparecessem. Por exemplo, o percentual de agendamento melhorou um pouco. Em 2012, o percentual de agendamento ficava em torno de 57%, considerando aqueles procedimentos mais críticos que possuem grande demanda e que também havia ali uma demanda reprimida. Em 2015, o cenário melhorou um pouco. Apesar de ainda haver alguns problemas, o percentual de agendamento passou de 57% para 68%. Além disso, o tempo também de agendamento foi reduzido também. Então, antes o que era em torno de mais ou menos 9 meses, em alguns casos 1 ano, foi reduzido aí para algo em torno de 6 meses ou em algumas situações para menos. Isso aí depende também do tipo de procedimento, mas houve uma redução. Uma melhora significativa, podemos dizer assim? Não exatamente uma melhora significativa, porque o processo é gradual e em 3 anos, considerando o tamanho da Secretaria Municipal de Saúde, não é tão fácil assim você conseguir um resultado tão expressivo num período de tempo relativamente curto. Mas houve uma certa melhora. Agora, Thalita, qual foi o quadro encontrado pelo TCE das auditorias realizadas aí nos 91 municípios, que são fiscalizados pelo tribunal, com o objetivo de verificar aí o funcionamento das redes existentes? Tá. Na verdade, nós analisamos, fizemos uma separação por 3 componentes quando nós fomos fazer essas auditorias. Então, o primeiro componente, eu vou falar um pouco como é que ele é organizado, para eu poder entrar nessa questão dos nossos achados. A primeira parte, nós olhamos se esses municípios eles possuíam um complexo regulador instalado, se ele possuía com as suas centrais de regulação. O que seria isso? Um complexo regulador ele pode ser composto por 3 centrais de regulação. Ele pode ser composto, não necessariamente ele vai ter as 3. Então, ele pode ter uma central de regulação de consultas e exames, uma central de regulação de internações e uma central de regulação de urgências. No entanto, muitas vezes eles não vão precisar das 3. Por quê? Vou dar um exemplo. Se o município ele não possui leitos, ele não precisa de uma central de regulação de internação. Então, ele pode ter essas 3 centrais. Então, esse foi o nosso primeiro componente. O segundo componente de auditoria que nós observamos foi em relação a se esses municípios eles estão executando ações de regulação. Porque muitas vezes ele pode possuir um complexo regulador, no entanto, ele não executa essas ações de regulação. Ou o contrário também pode acontecer. Ele pode não ter um complexo regulador, mas ele executa por meio de outros setores a regulação. Então, esse foi o segundo componente. E, por último, nós vimos se esse município ele possuía um sistema informatizado de regulação. E se esse sistema ele estava integrado com o CISREG, que é um sistema de regulação criado e desenvolvido pelo Ministério da Saúde. Então, assim se moldou a nossa auditoria. Então, agora, em relação aos achados, foram muitos os achados e bem diversificados. Então, eu vou só resumir um pouquinho como é que eles... os principais achados, na verdade. Então, nosso primeiro achado foi em relação ao complexo regulador, se os municípios possuíam ou não. E nós constatamos que 28 dos 91 municípios não possuíam complexo regulador. Eles não tinham nada, o que é muita coisa, exatamente. Proporcionalmente, gira em torno de 30%. Então, eles não tinham nada, nenhuma central de regulação. Então, tudo bem, fomos lá, 28 municípios não têm complexo regulador. Então, nós temos 63 municípios que possuem esse complexo regulador. No entanto, desses 63, 42 municípios não possuíam uma central de regulação que era necessária a ele. Então, o que eleva muito essa questão de um complexo regulador que não está pronto, não está bem desenvolvido. Então, esse foi o nosso primeiro e grande achado nessa auditoria. Em seguida, podemos falar sobre a questão se eles estão executando essas ações de regulação. E observamos que mais de 60% dos municípios possui ou deficiência no controle das agendas de consultas, exames e no controle dos leitos, ou ele não tem esse controle. O que seria isso? Ele faz a marcação dos seus pacientes. Ele tem a regulação e não tem o controle. Na verdade, ele não tem a regulação, ele tem um agendamento de consultas. Então, ele não consegue fazer uma priorização de risco, ele não consegue classificar se esse usuário, qual usuário tem
uma necessidade mais urgente que a outra. Então, é só um mero agendamento. O usuário, muitas vezes, ele ia direto numa unidade e ele era agendado por ordem de chegada num caderno e se ele precisasse ser atendido mais rapidamente, ele não seria atendido. Ele teria que entrar naquela fila comum. Então, era só um agendamento. Da mesma forma, os leitos. Muitos hospitais, eles têm uma regulação interna e o gestor não fica sabendo do que acontece. Então, ao final do mês, na verdade, a demanda por esses hospitais, ela era direta, era somente quem aparecia ali, não era o gestor que encaminhava, não tinha um controle. E ao final do mês, esses hospitais informavam ao gestor a quantidade de internação, um número. Ao final do mês, então, o gestor não tinha um controle e ele é o responsável pela regulação. Então, mais de 60% dos municípios encontrava-se nessa situação, com um problema no controle das agendas e dos procedimentos, ou um problema a respeito do encaminhamento para esses leitos. Então, a partir daí, agora eu vou falar um pouco do último componente, que é a respeito do sistema de informação. E foi um dos mais graves entre os componentes, porque nós observamos que 53 municípios, eles não possuem sistema informatizado de regulação. É tudo feito de maneira manual, ou por meio de cadernos, agendas, ou numa planilha. O mais informatizado que era numa planilha, por exemplo, de um Excel. Então, era assim que estava ocorrendo. Então, ficamos então com 53 municípios que não tinham um sistema de informação, ou seja, 38 possuíam um sistema de informação. E desses 38, 34 não colocavam toda a sua oferta nesse sistema de regulação, ou seja, apenas 4 municípios regulavam por meio de um sistema de informação todos os serviços que eram ofertados. Nossa, ainda tem bastante trabalho, então, pela frente, né? Sim, claro. Bom, vamos falar sobre a questão da fila, né? Em uma das palestras, você disse que uma das auditorias constatou que havia aí 24 mil pessoas, enfim, ou pacientes, em uma fila para consulta de oftalmologista, por exemplo. A maioria esperando há mais de um ano? A questão da consulta de oftalmologia sempre foi crítica, né? Um procedimento bastante demandado e a Secretaria de Saúde, na época, em 2012, não tinha uma oferta tão grande assim. Então, na época, efetivamente, havia 24 mil pessoas aguardando, uma parte um ano e a outra parte um tempo menor, né? Esse período de um ano para uma determinada quantidade de usuários aguardando aí por um ano na fila. Bastante tempo, né? Exatamente. Bom, o programa já está chegando no finalzinho aí do primeiro bloco. Vamos para um breve intervalo. Não saia daí, é rapidinho.